o texto das competências aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, em vigor, etc., que é a Base Nacional Comum Curricular, apesar de ser um texto extenso, 600 páginas mais ou menos, ele fala sobre uma proposta de se desenvolver na educação básica a competência dos alunos para esse mundo de hoje. Mas no texto não se fala sobre o que o professor faz para desenvolver as competências nos alunos. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. A pergunta é essa: como é que um professor, né, no dia a dia do seu magistério, como é que ele planeja, como é que ele escolhe recursos, como é que ele dá aulas, como é que ele ensina, como é que ele avalia, como é que ele promove o desenvolvimento de competências nos seus alunos, como é que ele se forma. Então, eu pensei em 5 tópicos a nossa conversa. O primeiro tópico eu queria refletir um pouco sobre uma ideia de competência que eu gosto particularmente, que é proposta por Zabala e Arnaud, e que eu acho que ela é muito próxima com a ideia de competência no sentido de definição geral proposta pela BNCC. Então, esse seria o primeiro tópico. O segundo é desenvolver um pouco mais isso que eu já sintetizei para vocês. Um terceiro é falar um pouco sobre o que o construtivismo de Piaget pode dizer sobre competência. E, por último, né, eu queria falar um pouco sobre os perigos, né, de nós fazermos de uma leitura de competência algo que pode ser uma desgraça, algo ruim, doentio, seja para a própria pessoa, seja para a sociedade como um todo. Esse livro do Zabala e Arnaud, eu gosto muito dele, sabe? O livro se chama Como Aprender e Ensinar Competências. E ele se apoia numa tríade que eu acho muito interessante, né? Você pensar o aspecto cognitivo, né, de conhecimento, enquanto procedimento, enquanto conteúdo, enquanto formas de raciocínio, enfim, procedimentos no sentido de um fazer, né, de um saber fazer, de algo técnico no sentido que com arte, com carinho e com domínio você saiba fazer. Né? E o terceiro é o que se chama de desenvolvimento socioemocional, atitudes, valores e o fazer. Né? O fazer nesse sentido de que a vida supõe fazeres, e fazeres que, em princípio, sejam bem-sucedidos na perspectiva das intenções, na perspectiva daquilo que vale a pena, né, para nós e para todos ao mesmo tempo, de preferência. Então, o que é competência? É capacidade ou habilidade. Né? Se vocês olharem no dicionário, habilidade é sinônimo de competência, mas competência é sinônimo de habilidade, mas habilidade não é sinônimo de competência. Para quê? Para realizar tarefas, para atuar frente a situações diversas. Ou seja, então pede-se que a gente tenha competência ou desenvolva competências para realizar tarefas, para enfrentar situações na complexidade que cada situação hoje tem. Né? De que forma? De forma eficaz. Né? Onde? Onde ser competente? Num contexto. Por meio de quê? Pela mobilização de atitudes, habilidades e conhecimentos. Nesse ponto, eu queria falar sobre mobilizar. Né? Nós, professores, estamos acostumados, e no melhor dos sentidos, com o termo mediação. Só que, na ideia de competências, a palavra forte não é mediação, é mobilização. Mobilização, do ponto de vista etimológico, quer dizer pôr em movimento. Né? Eu não posso respirar pelo outro. Eu não posso aprender pelo outro. Eu não posso ser pelo outro, por impossível. Eu posso, quem sabe, mobilizá-lo para coisas que têm valia para ele, para a sua vida, para que ele possa ser, quem sabe, o melhor de si mesmo em favor dele, em favor dos outros e da natureza e do mundo. Então, quais são as implicações no trabalho docente quando você assume como principal, né,
desafio, no sentido, esse recorte é desenvolver competências nos alunos, tendo que, para isso, né, desenvolver a minha competência de desenvolvedor de competências. Como eu aplico criticamente na prática escolar a ideia de competência proposta pelo BNCC? Esse seria o primeiro desafio. O segundo, como é que eu atualizo currículos, recursos didáticos, né, materiais didáticos, o projeto político-pedagógico da minha escola, etc., etc., em função desta nova referência. O terceiro desafio, que é esse que nos ajunta aqui hoje, né, como partes de um mesmo todo, né, como é que eu me formo? E o último desafio, né, como é que você conserva e transforma o seu patrimônio? Esse é o quarto desafio que eu estou querendo propor para os colegas, né? Como é que a gente conserva e transforma o patrimônio pedagógico que cada um de nós aqui tem, legitimamente tem. Então, o que seria, né, os significados de uma escola de competência? Né? Para mim, uma escola de competências, ela trabalha esse quaterno desenvolver-se, avaliar, ensinar e aprender como partes de um mesmo todo. Né? Tradicionalmente, nós separamos e nós precisamos reintegrar esses quatro termos. Nós separamos nesse sentido. É como se, no contexto da aula, os alunos aprendem e se desenvolvem e os professores ensinam e avaliam. Hoje nós sabemos que o professor precisa desenvolver-se, formar-se, e precisa autoavaliar-se e ser avaliado pelos colegas, pelo sistema, né? Até para ele poder se pensar e se dizer e se julgar parte de um todo reconhecidamente. Né? Na BNCC, se fala muito em direitos de aprendizagem. Quando nós pensamos direitos na perspectiva das crianças, e na perspectiva dos professores também, neste sentido que eu vou falar, direitos não implicam em deveres, mas implicam em necessidades. Né? As crianças têm direitos de aprendizagem porque elas têm necessidades de desenvolvimento, elas têm necessidades de aprendizagem, porque, como o professor Nilson disse, elas não nascem sabendo. Então, como é que eu penso direito na perspectiva de necessidade? Ou seja, aquilo que, se não acontecer, gera contradição. O professor tem necessidades de aperfeiçoamento, necessidades de formação, até para que ele cumpra muito bem os seus deveres profissionais. Né? Eu vou falar um pouquinho do Piaget. Né? Eu dei muitas aulas equivocadas, e já escrevi também de forma equivocada, dizendo que competência não pertencia ao vocabulário da teoria de Piaget. Era má leitura minha. Na verdade, o Piaget, o termo competência aparece na obra dele, mais recente, né? E ele tomou de empréstimo de um biólogo chamado Waddington, que é criador da epigenética, o termo competência. E o que é competência? Ele é de uma simplicidade e de uma complexidade maravilhosa, eu acho, que é o seguinte, né? Então, competência é sensibilidade de resposta aos estímulos. Então, vejam vocês que linda. A criança mais comprometida, mais desgraçada, ela demonstra competência quando, mesmo que ela tenha um mínimo para responder às demandas do mundo, ela tem uma sensibilidade minimamente suficiente para responder aos estímulos do mundo. Então, ou seja, entre o estímulo, entre as coisas do mundo e as respostas dos sujeitos, nós temos aquilo que o Piaget chama de assimilação, que, no fundo, é sensibilidade de responder. Né? E aí, há quatro modelos que foram propostos. Um é o Taos, o outro é Paris, o outro é Atenas e o outro é Eldorado. Então, em poucas palavras, o que é o modelo? Né? O que seria um professor construtivista nos dias de hoje?
do ponto de vista de Taos, seria essa metáfora daquele que sabe propor tarefas, propor projetos, mobilizar os alunos para serem ativos. Paris é prazeres da discussão, é essa metáfora de sentado, né? Então, é aquele professor que sabe formar uma roda, uma assembleia, um contexto em que os alunos podem pensar, podem discutir, podem, né? E ele fica calado, porque se o professor fala, ele tem razão, ele está certo. Então, ele mobiliza discussões, né? Atenas, o professor, ele sabe fazer perguntas, ele sabe criar um contexto que favoreça o desenvolvimento. E, por último, o Eldorado, né, é a metáfora para que o professor... Não são só os alunos que aprendem, o professor também aprende. Ou seja, há um lugar cheio de ouro em que o professor também está atrás dele, está buscando ele. E, para terminar, eu queria falar sobre duas críticas ao desenvolvimento competente nos dias de hoje, né? E o que o Rand fala, né, gente? Olha que coisa terrível, né? Que tem a ver muito com os desvios na linha do que o professor Nilson falou. Vejam vocês. Depressão, burnout, cardiopatias, obesidade, loucura, suicídio, desgosto pela vida, baixa autoestima, são expressões, né, de um mundo em que as exigências externas agora se tornaram internas. Porque antes eu tinha um chefe que cobrava de mim, que tinha metas, que me cutucava. Agora eu tenho ele dentro de mim. E pior do que isso, né? Se nós não tomarmos cuidado, nós pegamos o modelo da máquina 24/7. Ou seja, ser competente, ter um bom desempenho, ser um bom profissional, ser uma boa pessoa, é trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você pega a ideia de competência na sua positividade apenas acriticamente, né, você se faz exigências que, ao invés, né, de torná-lo alguém, como diz a competência 8, 9, 10, que tenha autocuidado, autorrespeito, self-government, autonomia, etc., etc., enlouquece. E esse autor tem um livro muito interessante que fala sobre a sociedade do cansaço, né? Quer dizer, o homem do século XXI é um homem cansado, né? Exaurido, doente, louco, insensato, em nome de uma ideia que ele tem que ser o melhor de si incondicionalmente. Ou seja, infelizmente, nós temos sido maus gestores de nós mesmos. A gente vive um drama de um problema aparente, absolutamente aparente, que é esse da escola sem partido. Isso aí, né? Na verdade, o que está em discussão é a escola sem política partidária, porque sem política não dá, não é escola, não é? Mas a opção partidária não deve ser o que vai orientar a escola. Agora, a outra parte da pergunta que é interessante, a formação para a excelência, não é? O discurso sobre as competências, que o Lino mapeou bem aí, ele muitas vezes é rejeitado por conta da ideia de competição, né? Isso. Não é? A associação é feita entre competência e competição. E faz sentido etimologicamente, não faz sentido historicamente, né? Etimologicamente, as duas palavras vêm de competere. Petere, pedir, e com. Pedir junto com o outro. Pedir no sentido de buscar, é buscar junto com o outro. Então, competir não era um pecado, uma coisa terrível, né? O problema não é a competição. O problema é pelo que você compete. Por exemplo, se tudo que vale para mim é um pote de ouro que está ali e todo mundo compete pelo pote de ouro, uns vão ficar com, outros vão ficar sem. Vai dar briga. Agora, se fala de competência no sentido do conhecimento, a gente busca o conhecimento junto com o outro e não é verdade que se um fica com, o outro fica sem.
foi isso que eu tentei comentar no final da minha fala, recorrendo ao RAM, né? Porque a gente confunde excelência com competência. O prefixo com, ele significa ao mesmo tempo junto de ou contra. Então, por exemplo, vamos pensar no jogo, né? Do ponto de vista dos objetivos, a gente compete, porque competição quer dizer juntos na mesma direção, né? Só que esse juntos na mesma direção é médio. Por exemplo, todos na escola querem que os alunos aprendam, os professores tenham boas condições de trabalho, etc, etc, etc. Mas muitas coisas dificultam isso. Ou seja, a gente compete pelo resultado e coopera no processo. Essas coisas são complexas e são relativas, né? E excelência, no fundo, precisa ser bem respeitada, porque, em nome da excelência, nós ficamos todos doentes e loucos. Isso não é excelente, né?